Agora, os 2 próximos capítulos têm como ponto central a interpretação dos sonhos, o papel dos sonhos dentro dessa relação da consciência com o inconsciente, o papel desses sonhos no processo de individuação, e é no 8º capítulo quando Jung vai falar sobre os aspectos gerais dos sonhos. Aqui Jung ele vai falar sobre essa comunicação entre o inconsciente e a consciência e o papel dos sonhos, né, nesta relação. Ele vai dizer que o sonho também tem uma função compensatória, né, equilibrando aí as atitudes da consciência, né, equilibrando entre aspas, mas é uma tentativa, é uma busca. E ele vai falar também de uma forma básica, introdutória, a questão da interpretação dos sonhos. Ele vai colocar ali alguns pontos importantes para se compreender esse processo, a interpretação dos sonhos. Como é que acontece? Qual o papel que os símbolos oníricos têm, né, nessa comunicação da consciência e o inconsciente? Ele vai dizer que esses símbolos oníricos revelam desejos, medos, necessidades inconscientes que estão reprimidos ou negligenciados na mente consciente, ou seja, sempre tem essa questão, vamos dizer, não gosto de dizer sempre, mas a tendência é ter essa função, essa atividade de compensar algo que está unilateral na consciência. Então, esses sonhos, esses símbolos, né, esses elementos oníricos surgem para uma tendência, para uma tentativa de compensar, de equilibrar, sempre em favor do equilíbrio psíquico. E aqui ele vai falar para vocês, acho que eu já vou colocar também, eu vou frisar bem rapidinho também, um parágrafo para vocês neste capítulo, os aspectos gerais do sonho, e nós vamos para o próximo, que é falando sobre a essência dos sonhos, né? O parágrafo que eu vou trazer para vocês abre aspas, ao oposto da sequência lógica das ideias, que podemos considerar como uma característica especial dos processos mentais conscientes, a combinação das representações no sonho é essencialmente de natureza fantástica, uma forma de associação de ideias ligadas numa sequência que, em geral, é totalmente estranha ao nosso modo realista de pensar. Fecha aspas. No parágrafo 445. Aqui ele está dizendo que a característica da consciência que tem uma lógica, tem um começo, meio e fim, e quando a gente vai falar desses conteúdos oníricos, nós estamos falando de uma outra forma de comunicação, uma forma simbólica, como ele colocou aqui, né, com a natureza fantástica, ou seja, é simbólica, dá uma sensação para a consciência, claro, dá essa impressão de que não tem nem pé nem cabeça, é absurdo, né? Que é isso, né? Que sonho é esse? E aqui eu trago para vocês que os aspectos gerais da psicologia do sonho. Agora nós vamos para o próximo, né, o 9º capítulo, falando sobre a essência dos sonhos. Neste capítulo, falando sobre a essência dos sonhos, Jung vai dar continuidade ao capítulo anterior, mas abordando também mais elementos, que ele vai dizer a questão de que os sonhos não vão falar apenas de experiências, né, reflexos de experiências diurnas, mas também de expressões autênticas do inconsciente. Ele vai dizer que também essa questão do teor mesmo dos conteúdos oníricos tem uma tendência a trazer conteúdos importantíssimos para a psique, para a compreensão desses símbolos e que são fundamentais para o processo de individuação, né? E ele vai dizer também que esses sonhos, vou colocar aqui para não perder nenhum ponto, ele vai dizer que esses sonhos eles podem compensar, como eu falei no capítulo anterior, que eles podem compensar um desequilíbrio na vida psíquica, né? Revelando mensagens ocultas extremamente fundamentais, né?
para o processo de desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento psicológico. Então, é aqui que Jung ele vai falar, tanto no capítulo anterior, os aspectos gerais dos sonhos e da essência dos sonhos. Ele vai falar sobre a interpretação e do papel dos sonhos no processo de individuação. E para completar também, eu vou frisar um parágrafo deste capítulo, que é o parágrafo 542. Abre aspas. Para determinar o sentido do sonho, eu desenvolvi um procedimento que designam pelo nome de reconstituição do contexto e que consiste em procurar ver, através das associações do sonhador, para cada detalhe mais saliente, em que significações e com que nuance ele lhe aparece. Meu modo de proceder não difere daquele usado para decifrar um texto difícil de ler. Fecha aspas. É isso, eu acho fantástico, gente. Eu acho fantástico mesmo. Isso aqui ele está falando que é uma reconstituição do contexto. É muito importante também saber o contexto do sonhador e as associações que o sonhador, né, apresenta. E aqui nós fechamos o 9º capítulo, vamos para o 10º. Capítulo 10. Esse texto, gente, assim, é muito bom mesmo. Que é o capítulo 10, os fundamentos psicológicos da crença em espíritos. E Jung aqui ele não vai falar da questão metafísica, os espíritos, acredito ou não acredito. Ele vai falar das raízes psicológicas das crenças em espíritos e em fenômenos sobrenaturais. Que essas crenças, elas são dentro da visão de Jung, dentro dessas bases psicológicas, que essas crenças elas são expressões de projeções do inconsciente coletivo, o medo do desconhecido, dos complexos, né? Então Jung ele não vai falar eu acredito ou se acredita ou não acredita, ele não desacredita totalmente, ele não está falando se é certo, se é errado, não está fazendo esse julgamento, mas é um estudo psicológico que geralmente essas crenças elas refletem imagens arquetípicas que emergem em momentos de crise, de transições emocionais. E aqui ele está dizendo mais uma vez que são as bases psicológicas. Não está falando se acredita, se não acredita. Agora eu vou dizer, esse texto é muito bom. Eu assim, numa tarde li, fiquei assim degustando, marquei bastante, fiquei com vontade de trazer, mas eu vou deixar para o curso, tá bom? Vou deixar bem explicadinho e comentado para vocês, porque é muito bom. E pra gente ter só um gostinho, vou frisar, né? Vou trazer para vocês o parágrafo 585 deste capítulo, que Jung vai dizer, abre aspas, sob o ponto de vista psicológico, os espíritos são, portanto, complexos inconscientes autônomos, que aparecem em forma de projeção, porque, em geral, não apresentam nenhuma associação direta com o eu. Fecha aspas. Eu recomendo a leitura desse livro como um todo, o estudo dele, mas se possível de um texto ou de outro. Eu fiz mais ou menos assim no início. Eu fiquei lendo um texto, um outro capítulo, um outro. Aí no fim eu tinha lido a obra em si. Agora vamos para o próximo, que também tem uma certa complementação deste capítulo. Vamos lá. No capítulo 11, falando sobre o espírito e a vida, Jung ele vai falar desse conflito entre essa energia espiritual e a energia vital, né? Discutindo como o espírito o que é uma força psíquica, busca se expressar e se manifestar no mundo material. E o quanto isso, né, com essas forças espirituais,
que é uma dimensão da psique, transcende o próprio indivíduo e que está enraizado na totalidade da experiência humana. Porque é muito interessante, Jung vai trazer esse conflito, né? A vida e o espírito e a vida, o material e o não material. O conflito que existe e que tem a ver com a experiência humana. É um texto assim, não é complexo, mas a gente tem que ter um certo cuidado na hora de ler. E eu vou trazer agora para vocês só um parágrafo, só para a gente sentir aqui a vibe do texto, né? Parágrafo 648. É justamente o último parágrafo desse texto. Abre aspas. A vida e o espírito são duas forças ou necessidades entre as quais o homem está colocado. É o espírito que confere um sentido à vida humana, criando-lhe a possibilidade de se desenvolver ao máximo. Mas a vida é indispensável ao espírito, porque sua verdade não é nada se não pode viver. Fecha aspas. Então, vocês já sentem aí o clima quando vocês começarem a ler esse texto. Também muito rico, né? Eu vou ficar sempre repetindo isso. Então, vamos lá. Próximo capítulo. No capítulo 12, falando sobre o problema fundamental da psicologia contemporânea, aqui Jung ele vai falar sobre essa problemática da psicologia moderna. Uma dificuldade de abarcar também as dimensões espirituais, destacando que é um conflito entre a ciência e a espiritualidade. Mas Jung ele vai dizer que é fundamental para para vencer, vamos dizer assim, né, esse conflito, a integração dessas duas dimensões, a questão da ciência e a questão da espiritualidade. Para Jung, a ciência não tem como capturar a totalidade da psique e que é necessário o diálogo da ciência com a espiritualidade e com a filosofia. E é justamente isso que eu admiro no Jung, porque não é a ciência, porque o ser humano não é puramente a ciência. É como ele diz, a ciência não tem como capturar, né, como compreender, vamos dizer assim, a totalidade da psique. É necessário ter um diálogo com outras áreas do conhecimento, né? E outras áreas do conhecimento que leve em consideração a psique do indivíduo, porque a ciência ela não é desvinculada da psique humana, né? Não faz sentido. Então, vamos aqui trazer para vocês também um fragmento que está no parágrafo 653. Abre aspas. O espírito da época não se enquadra nas categorias da razão humana. É uma propensão, uma tendência sentimental que, por motivos inconscientes, age com soberana força de sugestão sobre todos os espíritos mais fracos de nossa época e os arrasta para trás de si. Fecha aspas. Aqui está a questão do que eu estou falando para vocês. Mas, vamos lá. Vamos para o próximo passo. No capítulo 13, Psicologia Analítica e Cosmovisão, aqui Jung ele vai trazer que a psicologia junguiana, ela pode oferecer uma cosmovisão, né, integrada, que une ciência, espiritualidade e a filosofia, algo que ele já mencionou no capítulo anterior, e ele vai defender que a psicologia junguiana, ela pode oferecer uma maneira, né, de entender a totalidade da experiência humana, incluindo as dimensões como a consciência, inconsciente, individual, coletiva, espiritual e material, né? Então, aqui é uma proposta, né? Jung vai trazer esse discurso, esse olhar. E também no texto ele vai falar o que seria, né, dentro do seu pensamento, o que ele chama de cosmovisão. Também é muito importante porque aí nos ajuda também a compreender o pensamento de Jung. O seguinte parágrafo é:
698, abre aspas. Ter uma cosmovisão significa formar uma imagem do mundo e de si mesmo, saber o que é o mundo e quem sou eu. Tomando ao pé da letra, isso seria exigir demais. Ninguém pode saber o que é o mundo, nem tampouco quem ele é próprio. Mas isso significa o melhor conhecimento possível. Fecha aspas, né? Ou seja, uma aproximação. Não temos como ter a compreensão completa, pura, né? Do que é o mundo, mas ele coloca aqui que é o melhor conhecimento possível. Agora, vamos para o próximo capítulo. Capítulo 14, o real e o supra-real. Aqui nesse capítulo, Jung vai falar sobre essa diferença do que é real, né, que é o mundo tangível, o mundo físico, e o supra-real, que é o mundo das realidades psíquicas, né, das realidades psíquicas internas. E ele vai dizer que a psique humana transita nesses dois mundos. E como que essas experiências psíquicas internas, elas influenciam profundamente nossas percepções, nossos comportamentos, né? E que influencia essa realidade física, né? Então, o real e o supra-real, eles coexistem, né, na psique. E como que é importante para a consciência lidar com esses dois mundos para alcançar, ou seja, que é mais, como ele falou no capítulo anterior, é como se, porque não é é quase que impossível essa compreensão total, mas é como que essa compreensão, né, partindo da consciência desses dois mundos, favorecem uma compreensão de si, né? Uma questão mesmo da totalidade da psique, o quanto é importante. Mas aqui é o mais próximo possível, né? O mais próximo possível. Então ele vai falar desse mundo físico e desse mundo psíquico de experiências, né, internas, do mundo psíquico interno. E aqui trago para vocês, como sempre, um fragmento. No parágrafo 742, abre aspas. Não conheço nada a respeito de uma supra-realidade. A realidade contém tudo o que podemos saber, pois aquilo que age, que atua, é real. Se não age, não podemos nos dar conta de sua presença e, por conseguinte, não conhecemos nada a seu respeito. Fecha aspas. Ou seja, o que age, o que atua é real. Aí ele vai fazer primeiro essa colocação, mas ele vai desenvolver melhor o pensamento, porque ele vai falar desse mundo físico, falar desse mundo, né, psíquico interno, mas sobretudo, quando a gente diz assim, né, quando Jung coloca supra-real, ele não quer dizer que é uma coisa que está fora da realidade. Ele está dizendo que aquilo que age é real. Aquilo que tem uma atuação, que atua, é real. É uma realidade, mas é uma realidade psicológica, né? E que nós, que trabalhamos com a psique, levamos em conta e em consideração essa realidade psicológica. Então vamos lá para o próximo capítulo. Capítulo 15, as etapas da vida humana. Também um texto muito bom, que aqui Jung ele vai falar sobre as etapas da vida, né, dentro da sua visão. Ele vai falar desde a infância, juventude, a vida adulta e a segunda metade da vida. E como que cada fase tem os seus próprios desafios psicológicos, né? Pelo menos a tendência de ter esses desafios psicológicos específicos, né? Mas sempre trazendo esses desafios e essas oportunidades de crescimento, né? Cada fase que vai ter sempre essa oportunidade de, vamos desenvolver aqui, vamos para o próximo passo, vamos vencer essas problemáticas típicas dessa faixa etária, não é faixa etária, mas típica desse momento, né, de vida.
E o quanto que ele vai frisar neste texto que o processo de individuação é um processo, como o nome, mas enquanto o ser humano vive, né? Como ele coloca aqui, que continua ao longo de toda a vida humana, né? E aqui, como sempre, trazendo um fragmento do texto. Esse texto é muito bom porque faz, né, que é interessante que quando a gente está atendendo uns pacientes, a gente levar em consideração também, né, não é uma regra, mas também que etapa da vida, né? É um jovem, uma criança, é uma pessoa que está depois da metade da vida, na primeira parte da vida, né, a primeira etapa da vida. E aqui vou trazer para vocês, né, que ele vai dizer, abre aspas: quem se protege contra o que é novo e estranho e regride ao passado está na mesma situação neurótica daquele que se identifica com o novo e foge do passado. A única diferença é que um se alheia do passado e o outro do futuro. Fecha aspas. Como falo para vocês, só um recorte. Agora vamos para o último capítulo, depois faço uma pequena conclusão. Vamos lá. Capítulo 16, a alma e a morte. O último capítulo, né? Coincidentemente o último passo, que aqui Jung ele vai falar da relação entre a alma e a morte. E ele vai pontuar que esse medo da morte e a crença da vida após a morte são reflexos de uma necessidade humana de dar sentido à experiência da morte, porque é algo como que o ser humano necessita explicar, porque para nós é algo misterioso e inexplicável, né? E Jung ele vai pontuar também que a morte é uma transição e, claro, inevitável. E o processo de individuação é importante se ter essa não é a compreensão, mas não sei bem se é essa palavra, aceitação, mas de integrar a morte como também parte da vida. Falar do processo de individuação também é isso. E isso é indicar que a gente tem a compreensão que nós somos seres finitos e não infinitos, né? E que o processo vai até né, pelo menos que a gente possa dizer uma vida física, mas o que se vem depois não temos como dar pelo menos explicações, né, e confirmações, mas que também Jung não nega nada aqui, apenas falando que essa integração da morte como fazendo parte da vida é importante para o desenvolvimento do indivíduo e o processo de individuação em si, né? Vamos dizer assim, entre aspas, uma aceitação, né? Uma aceitação de que nós somos seres finitos. Temos também um fim, pelo menos que temos que dizer que pelo menos no corpo físico a gente tem como confirmar. E, como sempre, uma passagem aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, que é o parágrafo 800. Abre aspas. A vida natural é o solo em que se nutre a alma. Quem não consegue acompanhar essa vida permanece enrijecido, parado em pleno ar. É por isso que muitas pessoas se petrificam na idade madura, olham para trás e se agarram ao passado, com um medo secreto da morte no coração. Fecha aspas. E assim a gente termina todos os capítulos, né, comentando ali bem brevemente, não é falando de uma forma muito profunda, vocês percebem, mas é apenas para entender ali qual é o tema central de cada capítulo e, claro, trazendo um recorte. E assim vamos finalizar o nosso vídeo falando sobre o livro A Natureza da Psique. E assim como eu comentei para vocês na introdução desse vídeo, esse volume ele é extremamente
importante para os estudos da obra do Jung, né, das obras do Jung. Aqui ele vai falar sobre a função transcendente, os complexos, os sonhos, a relação da alma com a morte, os instintos, a estrutura da psique, as etapas da vida, e tudo isso é uma base muito rica para a compreensão da psicologia junguiana. Claro, com outros livros, com outras leituras, outras obras, mas aqui não dá apenas um suporte teórico, mas uma reflexão, não só para aqueles que atendem, né, que trabalham com a psique humana, mas também para todos nós que temos sede de autoconhecimento, de compreensão da psique e que também tem uma admiração pelos estudos de Jung, assim como eu. Então, é isso. Lembrando que eu vou trazer o estudo completo dessa obra e eu vou colocar o link aqui para vocês, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo do podcast. Qualquer coisa, deixe aí os seus comentários, me sigam nas redes sociais, no @almajunguiana, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Embora eu tenha feito uma pausa bem longa, mas foi por uma razão muito que nobre. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra por aqui. Um abraço. Tchau.